Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a este canal. E hoje trago mais um conto de lobisomem para vocês. Espero que gostem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, ok? O lobisomem e a feiticeira. Há muitos anos, em uma terra distante, uma fera assombrava a população. Era o que chamamos hoje de lobisomem. Em uma aldeia morava um rapaz que se chamava Oliver. Com apenas 15 anos, e reza a lenda da sua família, que ele era descendente de um lobisomem, e todos os outros moradores o culpava quando havia algum ataque da fera que vagava por ali. Oliver se sentia renegado pelo seu próprio povo, pois ele sabia que era verdade a sua descendência, mas não era ele a fera que atacava aquele lugar. Amara, que também acreditava nele, ela era sua vizinha na aldeia e cresceu junto com Oliver, e o conhecia bem, até tinham a mesma idade. Ela também escondia uma descendência muito obscura. Era descendente de uma linhagem rara de feiticeiras brancas. Ao contrário das tão faladas bruxas, as feiticeiras brancas apenas usam seus poderes para o bem. Amara sentia uma paixão por Oliver, e ele, com toda a sua renegação pelo seu próprio povo, não percebia, mas também carregava um sentimento verdadeiro por Amara. Um certo dia, Oliver estava trabalhando, cuidando da sua plantação de milho. Este dia era especial porque ele fazia 16 anos. Há alguns dias ele se sentia muito estranho, como se tivesse algo querendo sair de dentro dele. Mas enfim, se passou um tempo. Já era noite, então ele sentiu que estava mudando e começou a se contorcer. E lembrou que sua avó sempre lhe disse que quando o bisavô dele virou lobisomem pela primeira vez, aconteceu que ele se contorceu até a fera tomar o controle completo do seu corpo e se transformar. Oliver correu então para um lugar isolado que ficava perto da sua plantação. Era uma mata densa. Ao chegar, ele ouviu gritos de uma mulher e correu para ver quem era. Era Amara, que tinha ido buscar ervas para fazer uma de suas poções. Então ele olhou e viu a fera que tantos aldeões acusavam de ser ele. Oliver, movido pelo sentimento de salvar Amara, correu ao encontro dela. Mesmo sentindo uma grande dor e se contorcendo, ele viu que Amara caiu e torceu o tornozelo e não conseguia mais correr. E ele, ao ver ela caída, se coloca entre ela e a fera, que estava chegando cada vez mais perto. Então aconteceu que Oliver sente uma pontada forte em seu peito, e ao se contorcer a fera que há dentro dele, toma seu corpo, e ele se transforma em um lobo de pelos brancos e seus olhos de cor de mel. E por obra do destino é tomado pelo sentimento de proteger Amara, e se envolve em uma luta feroz com aquela fera, com aquela besta de pelos negros, e com o olhar sanguinário, que estava a perseguir a quem ele tanto amava. Oliver consegue afugentar aquela fera, mas fica muito ferido, e ainda em forma de lobisomem ele cai no chão e desmaia. Então aos poucos volta à sua forma humana. Amara então, mesmo sem conseguir andar direito, o leva para sua cabana, que fica ao fim de uma clareira naquela mata, e cuida dele até o dia amanhecer. Oliver acorda e estranha aquele lugar. Então Amara, que estava fazendo um emplasto de ervas para colocar nos ferimentos, explica tudo o que aconteceu na noite passada. E ele se lembra e também se desespera e se preocupa, e pergunta se ela estava bem. Então acontece que ela o abraça e o agradece. Então ele lhe pergunta se ela não tinha medo do que ele poderia fazer se ele se transformar naquela fera. Ela lhe disse que era ele quem a salvou, e apenas isso. Ela não o via como fera, e sim como seu salvador. Então Oliver agradeceu a Amara por ter esta visão sobre ele, mas aí ele se lembra que pode ser perigoso para toda a aldeia e para a própria Amara. Assim ele tenta se levantar, mas Amara não deixa e diz que ele ainda está fraco. Então Oliver lhe diz que ele é um perigo para ela e para todos da aldeia por causa daquela fera que habita em seu interior. Amara respondeu naquele mesmo momento assim: "Você não é perigoso, pois até seus pelos naquele estágio são brancos. Eu tenho certeza que já ouvi
e li histórias sobre uma profecia de um lobo branco. Então ela se dirigiu a uma estante e vasculhou alguns livros que ali estavam, e achou um livro com o seguinte nome: A Profecia do Lobo Branco. Então ela leu a seguinte frase: o lobo branco é uma fera com o coração bom. Ele é o guardião da noite, o guerreiro do luar, o indivíduo que possuir a genética do lobo alfa, ou lobo branco, é o único que consegue controlar a fera oculta em seu interior. Então Oliver fica mais tranquilo, e Amara lhe diz que irá até a aldeia e irá trazer roupas limpas para ele. Oliver concorda, pois estava com uma roupa toda rasgada, por causa da expansão da sua transformação. Amara partiu para a aldeia, e ao chegar lá, ela é recebida por pessoas, que ao verem ela, saem gritando pela aldeia a seguinte frase: a bruxa está de volta! A bruxa está de volta! Amara então, mais do que depressa, pega tudo o que precisa e volta para sua cabana onde Oliver está esperando. Ao chegar, ele repara que Amara estava chorando, então seu sentimento fala mais alto do que suas dores, que sentia em todo seu corpo. Se aproximando dela, ele diz por que está chorando. Amara lhe conta o que as pessoas haviam feito com ela na aldeia, e Oliver a abraça, e por um momento de coragem, ele também a beija. Amara então abraça Oliver e diz tudo o que sente por ele. Oliver também revela todo o seu sentimento, e os dois se abraçam. Oliver vira-se para Amara e diz: podemos viver aqui e viveremos de plantações que eu posso fazer, e seremos felizes com esse nosso amor. Amara então aceita, e assim os anos se passam, e cada vez mais felizes eles se mantêm juntos. Oliver a cada noite treina a controlar sua fera, e Amara lhe ajuda, pois somente ela o entende e o acalma quando se transforma e fica nervoso com raiva. Se passou 10 anos e nada mudou entre os dois. Oliver somente aumentou o seu amor por Amara, e o dela por ele. Em uma certa noite, Oliver ouve de longe um barulho de carruagens e acorda Amara, e ela faz um feitiço que mostra o que está havendo, e ela vê que a alguns quilômetros se aproxima carruagens com pessoas com tochas e todos gritando: morte à bruxa! Vamos queimar ela e matar a fera! Então Oliver se transforma na fera e diz para Amara montar em suas costas, e ela, por confiar em seu amado, monta. Ele então sai numa grande velocidade para o sentido contrário da multidão e as carruagens. Oliver somente pensou em salvar Amara. Ao chegar em uma cabana, que ele havia morado quando criança com seus pais, Oliver então disse a Amara: eu ficarei aqui fora, pois não sabemos o que pode existir nestas terras. Amara então respondeu para ele: vou conjurar um encantamento de proteção para que possamos viver em paz. Então Oliver ficou de guarda até Amara conjurar o feitiço. Então, ao acabar o encantamento, Oliver disse para ela que iria caçar. Horas depois ele voltou com um javali, e Amara estava esperando. Ele disse para ela que iria preparar um prato que aprendeu com o avô. Os dois jantaram e, depois de conversarem um pouco, foram se deitar, e Oliver deitou no chão do lado da cama de Amara, e ela o ficou olhando com o seu olhar de paixão. Ao amanhecer, quando Oliver acordou, Amara estava deitada ao seu lado e abraçada em seu corpo. Então ele a abraçou e a acordou com um beijo. Amara então, acordando, o beijou de volta, e eles se envolveram corpo a corpo em rios de suor e suspiros excitantes. Ao se passar alguns dias, Amara chamou Oliver e lhe disse assim: lembra daquele dia que nós amamos no chão perto da cama? E Oliver lhe respondeu: sim, claro que me lembro, meu amor. Como poderia esquecer? Amara então, sem dizer nada, somente pega a mão de Oliver e coloca em sua barriga. Oliver então entende que sua amada quis dizer e se ajoelha em sua frente e beija a barriga de Amara. Os meses se passam e nasce a filha deles, que é batizada pelo nome de Lisana. Uma menina linda, com o sangue de um pai lobisomem e de uma mãe feiticeira. Assim, cuidando de sua amada filha, o casal vive em paz. Então Amara resolve ler novamente o livro que encontrou sobre o lobo branco. Amara então acha uma profecia que fala de um reino onde criaturas e humanos vivem em completa harmonia.
Então Oliver pergunta a ela se tem a localização deste reino nas escrituras do livro. Amara então lhe diz que está escrito que se encontra depois das montanhas ao norte da floresta. Oliver então diz: ao anoitecer pegaremos Lizana e iremos para este reino. Ao anoitecer, Oliver se transforma e Amara pega sua filha, e montando em suas costas eles saem à procura daquele reino que constava nas escrituras. Ao acabar de escalar as montanhas, avistando uma terra com um lago e algumas pessoas e criaturas em convivência no mesmo espaço. Ao chegar naquela aldeia, que avistaram do alto da montanha, se encontraram com grifos e pégasos, feiticeiros e lobos e lobisomens e homens e mulheres. Ao olharem para Oliver com sua pelagem branca, os homens lobo se ajoelharam e disseram: salve o soberano, salve o lobo alfa. Então Amara também reconheceu algumas feiticeiras brancas que ali também viviam em paz. Então, de repente, Amara avista uma feiticeira que estava vindo em sua direção, e ela então fica sem ação, pois era sua mãe, Sandy, que havia desaparecido quando Amara era apenas uma criança. Amara então chama Oliver e pede para ele trazer Lizana para que ela conheça sua avó. Oliver então traz a sua filha para onde Amara estava com Sandy. Então Sandy, Amara e Lizana se abraçam em um choro contínuo. Sandy então traz em suas mãos um livro velho, escrito em papiros, ainda dos tempos do início da escrita. Amara pergunta a sua mãe o que era aquilo. Sandy respondeu para sua filha que é o livro da magia dos primórdios dos tempos, contendo os primeiros encantamentos criados, ainda quando os seres celestiais e os seres obscuros habitavam neste mundo. Existiam encantamentos, desde aqueles que poderiam lhe matar em segundos, tanto quanto aqueles que poderiam ser usados para reviver ou conjurar uma reanimação. Então Sandy convida sua filha, Oliver e sua neta, para morarem com ela em sua cabana. Eles aceitam, mas só se passa algumas horas e escutam uma confusão lá fora. Era Rendor, o lobo negro, querendo saber onde estava o suposto lobo branco, que havia tido informações que seria o rei de todos os licantropos. Amara pede para que Oliver não vá ao encontro de Rendor, pois poderá se envolver em confusão em terras que ainda eram desconhecidas. Então Oliver disse: eu tenho que libertar meus irmãos que sofrem com a tirania desse tal de Rendor. E assim saiu para fora, e disse: eis aqui o seu rei. E todos os licantropos se ajoelharam e reverenciaram Oliver. Então Rendor avançou furiosamente em direção a Oliver, se transformando numa fera negra de olhos vermelhos. Então Oliver também se transformara, e eles se envolveram em uma luta feroz. Karin, uma feiticeira leal a Rendor, então aparece e tenta atingir Oliver com um raio liberado de sua varinha encantada. Amara nesse momento lança também um raio de poder liberado de suas próprias mãos, sem nenhum artefato para lhe auxiliar, e assim consegue afugentar aquela feiticeira aliada ao lobo negro. Oliver então, em um golpe de habilidade, consegue mobilizar seu adversário, que se vira para ele e diz: vamos lá, acabe logo com isso e prove que você é realmente o rei dos licantropos. Oliver então somente arremessa seu adversário contra o muro da aldeia e diz a ele: vá agora e pouparei sua insignificante existência, pois o verdadeiro rei não exerce medo e sim respeito, até mesmo com os seus inimigos. Rendor então sai, o mais depressa possível, mas diz a Oliver: eu ainda lhe mostrarei o meu poder e te derrotarei. Amara então abraça seu amado, e junto com a sua filha e a sua mãe, ela entra na cabana. Então se passa alguns anos, e Lizana cresceu e se torna uma feiticeira poderosa, pois teve como professora sua mãe e sua avó. Oliver também lhe ensinou como controlar sua fera interior, já que ela havia herdado também sua transformação. Naquela noite seria seu aniversário de 16 anos, e assim iria se completar sua transformação bestial. Oliver se preocupava muito, pois Lizana era diferente. Ela tinha demonstrações de poder de fera oculta dentro dela, mesmo quando sua idade era abaixo de 16 anos. Então aconteceu, e Lizana se sentiu cada vez mais forte. Oliver então a chamou para caminhar com ele na floresta,
E ao chegar no centro da floresta, ela se transformou em um lobisomem fêmea, de aparência igual de seu pai, com aqueles olhos cor de mel herdados de Oliver. Mas com ela foi diferente. Ela, ao se transformar por causa do treinamento árduo que tivera antes de conseguir controlar sua fera interior, no momento de sua eclosão, Amara e Sandy então encontram eles e ficam admirados com a visão de dois lobisomens de pelos brancos que pareciam que brincavam. E realmente estavam brincando um com o outro, tal pai e tal filha. Assim disse Amara com um sorriso de admiração em seu rosto. Então se passou aquela noite e regressaram à aldeia. E assim Oliver reinou como lobo alfa por dezenas de anos, no momento de sua partida para o descanso eterno, junto com sua amada Amara. Ele coroou sua filha Lizana como rainha dos licantropos, ela dando continuidade ao reinado de sabedoria e comprometimento de seu pai. Reinou por centenas de anos, pois sua descendência de feiticeira, combinada com sua genética licantropa, lhe permitiu viver por mais de 200 anos, falecendo com a aparência de 80, deixando um filho que tivera com um feiticeiro branco, que se apaixonara em algum momento do seu reinado. O menino se chamou Aniner e tinha a descendência pura de um verdadeiro lobo alfa como seu avô, e assim herdou o reinado de seu avô e de sua mãe. A paz habitou por vários milênios naquelas terras, com os reinados da linhagem do lendário Oliver e da maravilhosa Amara. Aniner encontrou um quadro pintado com o rosto de Oliver, Amara e Sandy, e sua mãe Lizana. Então fez estátuas no portão de acesso à aldeia, para que sua linhagem sempre fosse lembrada, seu avô, sua avó, sua bisavó e sua mãe, e uma estátua dele mesmo, para que seu filho um dia veja aqueles monumentos e lembre-se que um rei é conhecido não pelo que ordena, e sim pelo que é feito por ele. Pois ele pensava como seu avô Oliver, que não o conheceu, mas a sua mãe lhe contara histórias lendárias sobre ele, e fez as palavras de seu avô as suas, dizendo para todo o povo: um rei não deve querer ser temido pelo seu povo, e sim amado e respeitado. Uma boa noite a todos, e obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar em nossos vídeos.